Deus vos guarde pelo seu poder. Olá, tudo bem? Vamos, a partir de agora, estudar o capítulo 6, dos versículos de 1 a 17, do nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, que são as revelações do Senhor ao apóstolo João. Então, pegue sua Bíblia e juntos vamos viajar por esse capítulo que tem muito a nos mostrar e também a nos edificar. Então, capítulo 6, versículos de 1 a 17. Nos capítulos de 6 até 20, nós vamos encontrar demonstrações de vingança e punição. Na maioria das mensagens nestes capítulos, nós vamos encontrar séries de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. No entanto, a gente devemos lembrar que o número 7 simboliza perfeição. Durante algumas cenas, parece que o inimigo estará vencendo. Então, é uma guerra que está sendo travada e vai dar uma certa aparência de vitória para o inimigo. Mas este livro é um livro que vai exatamente nos fornecer, como forneceu aos nossos irmãos nos primórdios da igreja, ele vai fornecer esperança a todos aqueles que são fiéis, e Deus e seu justo exército, estes, no final das contas, sairão vencedores. O inimigo, Satanás, jamais derrotará Jesus. Tanto Jesus quanto aqueles que o seguem, esses é que serão os verdadeiros vitoriosos. No capítulo 6, Jesus vai começar a abrir os selos. Jesus aqui, ele é figurado como o Cordeiro. Então, ele vai começar a abrir os selos. E nos 4 primeiros selos, veremos cavalos com cores diferentes, significando que cada um deles terá um trabalho diferente a realizar. Começando os versículos 1 e 2, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, versículo 2, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Isso é o versículo 1. Então, a atenção aqui de João, ele vai voltar-se exatamente para o Cordeiro, que é Jesus. Nós já vimos no capítulo passado. Então, Jesus começará a abrir os selos do livro que ele pegara da mão direita do Pai. E consta no versículo 7 do capítulo 5, que diz, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Uma voz forte, vinda de um dos servos mais próximos a Deus, parece chamar o cavaleiro para que ele cumpra a vontade do Senhor. Essa voz, ele vai dizer, vem, que é a última palavra do versículo 1. No versículo 2, e eis um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa. Então, entre os povos antigos, o cavalo branco, ele simbolizava vitória. Os generais romanos, quando saíam vitoriosos em suas batalhas, quando eles adentravam em Roma, eles vinham montados em cavalo branco e eram lançados incenso, eram lançadas pétalas de rosas, comemorando a vitória daquele general e suas tropas. Então, o cavalo branco, ele simboliza vitória. Sobre o cavalo branco e seu cavaleiro, alguns estudiosos, eles chegam a afirmar que este quadro, ele vai representar Jesus montado em seu cavalo branco, já que existe uma figura idêntica, uma representação de Jesus montado também em um cavalo branco, no capítulo 19. Só que existem algumas particularidades
entre as duas figuras, esta do cavalo branco do capítulo 6 e o cavalo branco, Jesus sentado no cavalo branco do capítulo 19. Então, a gente vai considerar aqui algumas particularidades nas duas imagens e aí a gente tira a nossa conclusão, tá certo? Vamos lá. Eu separei aqui um quadro que vai mais ou menos trazer essas diferenças. Por exemplo, o cavalo branco, o primeiro cavaleiro do capítulo 6, ele tem uma coroa. No capítulo 19, de 11 a 16, isso no capítulo 12, o cavaleiro lá do capítulo 19, ele tem muitas coroas. O primeiro cavaleiro do capítulo 6, ele tem uma coroa de vitória, que é Stefanos. Essa coroa do rei, do capítulo 19, versículo 12, é uma diadema. E existe duas palavras aqui que elas são, se você pegar uma linguagem, geralmente a maioria das linguagens que foram traduzidas para o português, eles vão trazer em ambas as passagens a palavra coroa. Só que o cavaleiro do capítulo 6, lá, a palavra coroa é Stefanos. Enquanto que a palavra coroa para Apocalipse 19, o rei lá, ele tem diademes. Então são dois termos que são diferentes, embora o português traduza para coroa na maioria das traduções. Então, seguido de 3 cavaleiros, é o cavaleiro do capítulo 6. Ele é seguido de 3 cavaleiros. Já lá em Apocalipse 19, 11 a 16, ele é seguido de um exército celestial. No capítulo 6, o cavaleiro ele não tem nome. No capítulo 19, de Apocalipse, ele tem nome, e a gente pode ver isso nos versículos 11 a 13 e versículo 16. O cavaleiro do capítulo 6, versículo 2, ele não menciona as vestes. Em Apocalipse 19, o cavaleiro ele é vestido de um manto tinto de sangue. Versículo 16. Versículos 13 e 16 do capítulo 19. O primeiro cavaleiro do capítulo 6, ele diz que ele vem vencendo. O versículo, capítulo 19, nos versículos 11 e 15, o cavaleiro lá do capítulo 19, ele julga com justiça. Então, eu tenho aqui um texto de David Hooper, de sua obra Tremendos Troféus. Eu quero ler na íntegra, para que a gente tenha um esclarecimento de um estudioso da área. E ele começa dizendo: o contexto parece favorecer a interpretação de que o primeiro cavaleiro deve ser identificado com os outros 3, sendo uma parte essencial das forças destrutivas lançadas sobre a terra. Vamos refletir nisso por um instante. Os 4 cavaleiros foram introduzidos da mesma forma pelos 4 seres viventes. Os 4 seres viventes não introduziram nenhum dos outros selos. Os 4 cavaleiros aparentemente agiram com um único elemento, cada um complementando os outros. Além disso, 4 é o número relativo a esta terra, um número simbólico, sugerindo que todos os 4 cavaleiros estavam envolvidos na devastação da terra. E ele vai afirmar: estou convencido de que a intenção do cavaleiro montado no cavalo branco do capítulo 6 é estabelecer um contraste com o cavaleiro Cristo, montado no cavalo branco do capítulo 19, versículo 16. O cavaleiro do capítulo 6 parecia ser vitorioso, mas o cavaleiro vencedor será Jesus. Então, vamos ver o que diz agora o versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, esse cavaleiro,
aqui do capítulo 6, ele traz uma arma que simboliza poder militar, que é o arco. A coroa, ela não era uma coroa de rei, mas uma coroa de vitória, que era geralmente confeccionada com folhas de louro. Então, era um tipo de grinalda ou uma coroa confeccionada em de folhas, e essa coroa era dada aos vencedores nas competições esportivas, nas competições atléticas. Então, particularmente, eu entendo que esses cavaleiros, eles são distintos. Eles não têm exatamente, vamos dizer assim, o mesmo papel. Então, tem Cristo, que ele será sempre vencedor, mas tem um cavaleiro, que é esse primeiro aqui citado no capítulo 6, que poderia ter uma aparência do Cristo, mas que na verdade não é o Cristo. Tá certo? Então, mas vamos continuar, os versículos 3 e 4 agora. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, enquanto estudiosos, eles vão discordar da identidade do primeiro cavaleiro que nós vimos antes, com relação a esse cavaleiro aqui, não teremos qualquer dificuldade para identificá-lo. No versículo 4 diz: E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro. Então, vermelho é a cor da guerra, do derramamento de sangue e da inimizade. Esse cavaleiro, montado em seu cavalo vermelho, ele veio para tirar a paz da terra e induzir os homens a matarem-se uns aos outros. Ele traz uma grande espada e significa juízo divino. Então, o que é que a gente deve considerar? Devemos considerar que esse cavaleiro do mal, de forma involuntária, ele é um instrumento de Deus, tendo o propósito de mostrar ao homem que apenas em Deus é que se encontra a verdadeira paz. E vem à minha mente agora a Assíria sendo usada como instrumento de Deus contra o reino do norte, contra Israel. E que os profetas eles vão exatamente atribuir esse termo, instrumento de Deus, à nação da Assíria. Então, esse cavaleiro, ele de forma involuntária, ele se torna um instrumento de Deus para juízo, segundo o seu propósito. Então, no capítulo 14 de João, versículo 17, capítulo 14 de João, versículos 27 a 30, diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Versículo 28, ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. No versículo 29, eu vou disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Então, o Império Romano tinha um jargão que definia bem esse império na época, e era a Pax Romana, ou seja, Roma impunha a paz pela violência. Então, ela conquistava os territórios, e todos esses territórios, eles realmente tinham uma paz como o homem dá a paz. Então, era a paz sendo promovida através do derramamento de sangue. E Cristo aqui, no versículo 27, ele está dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
Então, Cristo, ele traz a paz da parte de Deus para todo o coração que se encontra aflito, e mesmo sob o domínio do medo, é possível ter paz em Cristo. E ele vai dizer: não fiquem com o coração de vocês perturbados, nem fiquem temerosos. Então, a paz que Cristo dá, ela pode produzir paz em meio ao caos. Então, é uma paz diferente, né? Então, o que é que a gente pode entender sobre esse segundo cavaleiro? Então, esse cavaleiro, como sendo um instrumento de Deus, de forma involuntária, ele não se prontificou como instrumento de Deus, mas ele vai agir como tal, né, para mostrar exatamente juízo em ocasiões específicas, ou conforme Deus permita que ele haja. E ele vai agir. A gente vai pegar agora os versículos 5 e 6, que diz: quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, enquanto o primeiro cavaleiro tinha um arco, o segundo cavaleiro trazia uma espada, esse terceiro cavaleiro, ele leva um equipamento que é incomum, uma balança, aparentemente para pesar o grão citado. A necessidade de pesar o alimento individual implicava em fornecimento limitado de víveres. Ezequiel capítulo 4, versículo 16, ele vai dizer: então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém. E comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto. Ezequiel 4, 16. Então, é uma linguagem simbólica que vai exatamente transmitir àqueles que entendiam o texto como sendo uma situação que estava para acontecer e que a vida se tornaria difícil, o sustento de pão seria escasso, até o consumo de água seria limitado. Esse cavalo preto, ele simbolizava, portanto, a fome como resultado da escassez de alimento. E quanto à sentença, quando ele diz uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, uma medida de trigo era exatamente a medida suficiente para apenas uma pessoa. 1 denário correspondia ao salário pago por um dia de trabalho a uma pessoa. Era a diária, era uma diária de trabalho, correspondia a 1 denário. Em Mateus, no capítulo 20, versículo 2, diz assim: e ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, aqui é uma parábola, está sendo citada lá em Mateus capítulo 20, versículo 2, e lá, no meio daquela parábola, no início dela, tem exatamente a recomendação, né, exemplificando essa informação que eu estou trazendo sobre o denário. O denário, então, era o pagamento de um dia de trabalho. Não danifiques o azeite e o vinho. Provavelmente aqui era um estabelecimento de um limite para a destruição promovida pelo cavaleiro preto. Essa fome, ela não seria completa, não seria uma fome total. Bom? Então, vamos ver capítulo 7, aliás, versículos 7 e 8, nós estamos no capítulo 6 de Apocalipse. Versículos 7 e 8. Versículo 7, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. Versículo 8, e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo,
E foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, esse cavalo amarelo, a cor vai simbolizar exatamente a palidez dos mortos. O horrível cavaleiro do cavalo amarelo era a morte, ou seja, no grego, no original, ele aqui está grafado como mortandade. Então, ele tinha como tarefa juntar a terrível colheita deixada pelos outros cavaleiros. Lembra do primeiro cavaleiro? Então, espada, fome e a mortandade por meio das feras da terra. Então, esses eventos, cada um deles significam os cavaleiros, e esse, que seria o cavalo amarelo, iria exatamente fazer a colheita que foi deixada pelos demais cavaleiros. Logo atrás da morte estava quem? O Hades, né? Então, lá no original aqui tem inferno, nessa tradução, mas no original Hades, que significa o mundo dos mortos, no grego. Então, que é o domicílio dos espíritos que desencarnaram. Então, no versículo ainda, né, no versículo 8, diz: e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Note que apenas foi dada à morte e ao inferno autoridade sobre a quarta parte da terra. Ou seja, não está dizendo aqui que eles agiriam sobre esta quarta parte da terra, ou uma quarta parte da terra seria morta, ou uma quarta parte da terra seria penalizada no advento desse cavaleiro, mas está dizendo aqui que ele teria autoridade. Autoridade. E isso não indica, aliás, isso vai indicar que uma boa parte da terra, e não uma quantidade específica, estaria debaixo do poder desse cavaleiro. Tá bom? Então, essa quarta parte, eu vou destrinchar melhor. Então, a quarta parte da terra vai corresponder a 25% de toda a terra. Então, ou seja, eles matarão a muitos, mas não a todos. Então, uma boa parte e não uma quantidade específica da quarta parte, ela sofreria as aflições desse cavaleiro. Então, a morte usa 4 castigos comuns na história bíblica: a espada, a fome, a mortandade, que são as pragas na NVI, na Bíblia, na tradução NVI, e as feras da terra. Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 21, Deus fala dos seus 4 maus juízos: a espada, a fome, as bestas feras e a peste. Então, esta linguagem claramente mostra que o próprio Deus vai enviar estes castigos. Vamos ler agora os versículos de 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? No versículo 11, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, esses indivíduos aqui retratados, eles eram mártires. Veja que na segunda parte do versículo 9, que já lemos, diz: eles tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que
sustentável. Então, eles foram mortos pela mesma razão pela qual João estava exilado em Pátimos, perseguição. Então, quando João recebeu a visão para transmitir às igrejas, constantes nos capítulos 2 e 3 das revelações do Senhor, a Apocalipse, e consequentemente a todos nós que temos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, João estava exatamente sofrendo as consequências de uma perseguição. Eu quero abrir aqui um parêntese sobre esse termo que a gente tratou deles em todas as 7 cartas, quando diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa sentençazinha, ela está nos capítulos 2, 4 vezes. No capítulo 2, nos versículos 7, 11, 17 e 29. No capítulo 3, nos versículos 6, 13 e 22. Então, é um chamado a todo aquele que tem ouvidos e que são fiéis a Cristo. Essa carta, apesar de ter sido escrita para as 7 igrejas, elas não somente eram um claro recado de que eles haveriam de ser perseguidos, como é um recado, como é uma mensagem direta aos corações de todos aqueles que, através dos tempos, estão e serão afligidos por perseguições de quem quer que seja. Então, a perseguição, ela é algo presente na vida dos fiéis ao Senhor. Mesmo aquela mais velada até aquela mais branda, esse livro vai exatamente nos confortar e mostrar que, independente de quem persiga, independente de qual ou quem seja o autor, o resultado final é que todo o fiel, ele sairá vencedor. Klaus Siebe, em sua obra Comentário de Apocalipse, uma perspectiva diferente, fundamentada na Palavra de Deus, ele vai dizer sobre os versículos que nós lemos acima, ou um pouco atrás. O apóstolo, ele vê o altar que fazia parte do templo, em Levítico 4, versículo 7. Todo israelita sabia que debaixo desse altar existia uma canaleta que recolhia o sangue do animal sacrificado. Sabia também que, com esse derramamento, a vida do animal sacrificado era oferecida a Deus em lugar da própria vida desviada e perdida. Um símbolo visível que testemunhava a confissão de culpa e arrependimento, indicando que o ofertante desejava dar sua própria vida ao Senhor. Na nova aliança, essa atitude é exigida do discípulo de Jesus, de forma contínua e praticada no dia a dia. Então, ele vai trazer aqui para a gente, nesse texto, que esse altar que João visualizara era exatamente o altar que existia no templo, o altar dos sacrifícios, em que debaixo havia uma canaleta que recolhia todo o sangue que era no altar tirado das vítimas, geralmente um animal. Esse animal era sangrado e era um sacrifício substitutivo. Então a pessoa que oferecia tinha os seus pecados perdoados naquele sangue daquele animal. Isso para você aponta para alguma figura na nova aliança? Pois é, Cristo. Então, ele vai citar aqui, na nova aliança, ainda no texto de Klaus Siebe, ele vai citar: na nova aliança, essa atitude é exigida do discípulo de Jesus de forma contínua e praticada no dia a dia. Ele vai citar Romanos 12, 1, Marcos 8, 34 a 37 e Romanos 6, 5 a 7. No versículo 10, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, os mortos em Cristo aparecem pedindo respostas a Deus sobre justiça ao que lhes acontece. O lamento desses mártires
ele não deve ser visto como sendo um apelo odiento, né, ou irado de vingança. Tal comportamento ele não seria digno de santos do Deus vivo. Ao invés disso, eles pedem justiça e a vindicação do próprio Deus. Ou seja, que Deus haja segundo a sua justiça em favor das almas que tiveram as suas vidas ceifadas, porque elas haviam se tornado inimigas daqueles que ceifaram as suas vidas por uma causa simples, uma causa que, por desconsiderarem essas pessoas dignas de respeito por servirem ao Deus vivo. Então, Deus lhes pede paciência aqui no versículo 10. Não é isso? Então, aqui a gente vê que vai ser dito a esses mártires, eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo. Então, aqui fica o recado também que Deus nos ouve e nos atende, mas apenas no tempo certo, no tempo de Deus, e que nós precisamos apenas ter paciência e esperar com confiança. Vestiduras brancas. Eles receberam vestiduras brancas. Essas vestiduras brancas representam pureza e vitória. E a gente já viu sobre vestiduras brancas em Apocalipse, capítulo 3, versículo 6. Deus permitiria que mais cristãos morressem antes de chegar a hora do julgamento final. O sofrimento, ele faz parte do plano de Deus para os seus. Por mais custosos que sejam, o sofrimento ele é parte da vida cristã. E ainda no versículo 11 diz, até se completar o número, Deus sabe quem vai ou não ser salvo. Não cabe a nós fazer essa aplicação, mas Deus sabe quem vai e quem não vai ser salvo. Vamos ver agora os versículos de 12 a 14. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Versículo 13. As estrelas do céu caíram por terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas, foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque chegou o dia da grande ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, o texto de Apocalipse, capítulo 6, de 12 a 17, ele mostra que a paciência de Deus, ela tem limites. Um dia, inevitavelmente, Deus dará um basta a tudo o que está acontecendo na terra. Quando isso acontecer, vai exatamente cair bem aquela passagem que diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ainda sobre essa passagem, versículos 17, 12 a 17, a gente pode dividir esses 5 versículos em duas partes. Ou seja, o retrato do universo partindo-se em pedaços, nos versículos de 12 a 14, e a descrição dos homens aterrorizados, de 15 a 17. Calamidades maiores encontraremos no sexto selo, que também contém castigos divinos,
Então, é a ira do Cordeiro que se revela. Então, vamos ver aqui exatamente que situações piores vamos encontrar no sexto selo. Mas antes de chegar a ele, a gente vai ver os versículos de 12 a 14. O retrato do universo partindo-se em pedaços. E ele diz: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Então aqui começa, não é, aquilo que eu citei antes. Calamidades maiores. Esse sexto selo, ele vai exatamente nos revelar. Então, continuando o versículo 12. E sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. No versículo 13. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Versículo 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então, o sol, a lua, as estrelas, o céu se enrolando como um pergaminho, junto com o terremoto, a escuridão. Isso também aqui é uma figura comum do castigo divino. O sol enegrece, a lua se torna em sangue, as estrelas caem, o céu se recolhe como um pergaminho. Certamente aqui boa parte dessa passagem, de 12 a 14, do versículo 6, daria para ensinar biblicamente sobre o final do mundo, sobre o fim da humanidade, o final dos tempos, como você queira interpretar. Mas aqui existem alguns detalhes que devemos considerar. Eles não podem ser considerados de forma literal. Se não, vejamos, por exemplo, como as estrelas cairiam pela terra se elas, cada uma delas, são muito maiores do que a própria terra. Então, sendo assim, a gente não pode interpretar de forma literal o cair pela terra das estrelas, uma a uma caindo sobre a terra. Então, se a linguagem utilizada por João nos versos de 12 a 14, que nós estamos vendo aqui, não foi sobre o fim do mundo, então o que queria João mostrar? João, ele vai fazer uso de um simbolismo muito comum, muito utilizado por toda a Bíblia, e que quando esse simbolismo fosse lido, logo seria entendido por seus leitores que se tratava da ação de Deus que estava ou estaria para intervir na vida das pessoas. E eu tenho aqui algumas passagens, e a gente vai aqui ver, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 13, versículos de 10 a 13, a gente vai ler e você vai ser automaticamente ligado a essa passagem que nós estamos vendo aqui de Apocalipse. Veja só, não só nessa, mas nas demais também. Veja, porque as estrelas e constelações dos céus, isso é Isaías, capítulo 13, versículos 10 e versículo 13. Ou seja, é uma linguagem que vai ser empregada por Isaías para anunciar o castigo da Babilônia sobre Judá. 13, 10 e 13. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Parecido, não é? Veja agora também Isaías falando com a mesma linguagem para anunciar o castigo que viria sobre o reino de Edom, no capítulo 3, aliás, capítulo 34, versículos 4 a 5. 4 a 5. Todo o exército dos céus se dissolverá,
e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Todo o exército do céu aqui, entenda-se, estrelas, sol, lua, os luminares, né, do céu. Também é a linguagem utilizada por Joel, que proclamava uma profecia, e essa profecia remete exatamente lá no primeiro século, né, quando Pedro, ele vai exatamente fazer a primeira pregação lá naquela festa de Pentecostes. Você deve lembrar no capítulo 2, e Pedro vai dizer exatamente que que aquelas pessoas não estavam embriagadas, mas o que estava acontecendo ali era o que dizia o profeta Joel, ou seja, era um cumprimento. E eu vou ler aqui, Joel capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, Pedro vai se referir a essa profecia de Joel, capítulo 2, 31, como ela estando se cumprindo naquele dia de Pentecostes. Vamos também ver como Jesus ele vai exatamente profetizar sobre a destruição de Jerusalém. E ele vai também usar termos semelhantes aos descritos aqui em Apocalipse e que nós estamos tratando aqui, né? Então, aqui o texto está lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, nota que todas essas passagens que eu li, elas têm muita semelhança com esse texto que nós vimos aqui, dos versículos de 12 até 14, não é? Então, a literatura judaica, ela tinha muito disso. Então, quando as pessoas vissem esses termos, elas entenderiam logo do que se tratava. E por isso que João vai exatamente utilizar dessa literatura para anunciar as revelações do Senhor. Eu tenho aqui um texto de Rubel Scheele, e ele vai comentar em seu livro O Cordeiro e Seus Inimigos o seguinte: comete-se definitivamente um erro ao tomar esses eventos como sendo, ou melhor dizendo, como referindo-se à época e circunstâncias do juízo final do mundo. Lembre, os mártires sob o altar acabaram de ser informados em 6:11 de que a história humana ainda não se completou e que mais cristãos fiéis seriam acrescentados à lista dos mártires da fé. O julgamento aqui é feito sobre acontecimentos correntes da história, de forma semelhante ao dia do Senhor nos profetas do Velho Testamento. Algumas das passagens que nós vimos aqui, né? Então, voltando ao que ele continua, um colapso da ordem nos assuntos humanos está sendo predito neste ponto. Roma não vai permanecer para sempre e perseguir incessantemente os cristãos. Deus vai abalar os próprios fundamentos do perverso império e esmagá-lo. Então, aqui eu também confirmo esse mesmo pensamento, não é? Ele vai exatamente asseverar tudo aquilo que a gente vinha tratando. Então, esse evento ele não trata do fim do mundo, mas numa situação específica contra um império opressor, onde as autoridades desse império eles não tinham o temor de Deus e implementavam o terror e perseguiam, inclusive, cristãos. Então, é bom que seja dito que na história Roma não perseguiu só cristãos, mas os cristãos, eles no Império Romano, não em todo o Império, porque no final do Império Romano, né, Constantino, ele vai exatamente fazer um decreto
tornando-se o cristianismo como sendo a religião oficial. Isso é outra história. Mas eu quero dizer aqui que não somente cristãos foram perseguidos, mas os cristãos foram muito perseguidos, principalmente porque os cristãos, eles não asseveravam, né, do pensamento, eles não comungavam do pensamento das autoridades romanas em ter César como um deus, ou o imperador como um tal, como um deus. Bom, então, por isso, eles eram perseguidos de uma forma bastante ferrenha pelo Império Romano. E também é bom que se diga que não foram todos os imperadores que perseguiram. Então, existiam imperadores que perseguiam que faziam uma perseguição mais velada, outros perseguiam de uma forma mais branda, mas de qualquer forma eram perseguições. Continuando a segunda parte do texto, de 15 a 17, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, versículos 15 e 16, aqui são citadas 7 categorias de homens. Esse número 7, que tantas vezes nós encontramos no livro, por todo o livro de Apocalipse, ele significa que o juízo do Cordeiro sobre os perversos alcançará todas as classes de pessoas. Então, do mais poderoso ao mais humilde, do mais pobre ao mais rico, todos seriam, ou seja, sofreriam o dano. Quem quer que seja que tenha negado a verdade salvadora de Deus, eles sofreriam o preço, né? Eles pagariam o preço ou o dano da ira do Senhor. Então, na calamidade da execução da justiça divina, todos buscariam refúgio. Qualquer caverna ou abertura numa rocha seria bem-vinda para tentar fugir do terrível terremoto da ira do Cordeiro que viria sobre eles. Quando, versículo 3 de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então aqui é aquela passagem em que Adão e Eva, eles vão esconderem-se da presença do Senhor, porque a mente deles, eles percebem que estão nus. Então o temor a Deus faz com que eles procurem esconder-se daquele que é inevitável, né? É impossível esconder-se da visão ou dos olhos do Senhor. Então, é o que vai acontecer também aqui, exatamente nessa passagem, em que os que sofrerão a penalidade da parte do Senhor, eles procurarão esconder-se, eles procurarão, de alguma forma, fugir da presença do Senhor. Então, no versículo 17 do capítulo 6 diz: porque chegou o grande dia da ira deles. Dia aqui é identificado claramente como um dia de castigo divino. Paulo, ele vai usar essa mesma expressão para identificar o dia do justo juízo de Deus aqui em Romanos, no capítulo 2, de 4 a 8, em que o Senhor fará separação entre o justo e o perverso, tá bom? Então, esse dia aqui, ele é o dia, não é especificado. No entanto, nesse 6º selo, não tem dizendo qual seria o dia, mas promete aos leitores que os perversos sofrerão o devido castigo no dia da ira do Senhor. Veja também o versículo 17. Quem é que pode suster-se?
os injustos e cruéis, eles não teriam chance de resistir ao poder de Deus naquele dia. Olhando para o que vem a seguir, esta pergunta ela se torna especialmente importante. Agora, por quê? Então, depois de ter os primeiros 6 selos abertos, a gente chega ao terrível sofrimento do 6º selo. Só pode se esperar que o 7º selo ele seja pior ainda. Então, enquanto estes 6 primeiros selos eles foram advertências, o 7º selo ele será um selo de julgamento, ou seja, a execução da sentença. Então, eu convido você aqui para, no próximo vídeo, nós estudarmos o capítulo 7 de Apocalipse, as revelações do Senhor ao apóstolo João. E aqui eu me despeço agradecendo a sua visualização, o seu estudo, e a minha esperança em Deus é que todos nós nos edifiquemos com essas palavras confortantes da palavra de Deus, né? E que possa fazer com que a gente entenda que o nosso sofrimento, quer perseguição, quer por doenças, por ameaças de doenças, ameaças de guerras, a gente tenha plena consciência de que o nosso repouso, ele está no altar do Criador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, tenha uma boa semana na graça e na paz do Senhor. Amém? Tchau.